Sejam todos bem-vindos a mais uma live de segunda-feira, trazendo como quadro, falando sobre depressão e ansiedade. Hoje, mais especificamente, trazendo a acupuntura, que é um complemento, ao atendimento psicológico. A proposta aqui não é substituir, mas sim agregar e dar mais velocidade a essa questão do resultado no atendimento. Então, já compartilha essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Essa é a terceira live falando sobre esse assunto, acupuntura, e já compartilha. E aí o tema de hoje é: a acupuntura pode tratar a depressão? Você que está assistindo, você acha que é possível fazer isso? Eu sou o Whindersson, Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Sou analista de perfil comportamental, sou treinador, palestrante, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Então, tudo isso reunido para trazer o melhor conteúdo para você, baseado em ansiedade, depressão e autoestima. A autoestima é a base, de tudo, é a base para que você se mantenha saudável. A ansiedade baixa a sua autoestima, a depressão baixa a sua autoestima. Então, quando a gente começa a encarar um dos elementos mais importantes é essa autoestima, com certeza a gente vai cuidar mais, O que é autoestima é essa imagem que eu tenho de mim mesmo. Essa imagem que foi construída quando criança, adolescente, das pessoas que estavam ao redor de mim. Pais, professores, colegas, familiares, essa visão que as pessoas tinham de você e de mim dentro desse percurso. Então, é uma atenção que a gente precisa ter. Ansiedade, o foco maior é no futuro. As pessoas geralmente com sintomas de ansiedade, elas não conseguem se concentrar no presente. Elas pensam, têm vários medos em relação ao que vai acontecer amanhã, no futuro. Ansiedade, existe uma ansiedade que é natural para a gente, só que existe uma ansiedade que ela está descontrolada. Existe uma ansiedade que é de proteção, que é para nos alertar de perigos que a gente pode vir a enfrentar. Quando essa sinalização de perigo está descontrolada, você entra em um campo da ansiedade já patológica, uma ansiedade disfuncional. Aí vem a depressão. A depressão está focada no passado. Geralmente as pessoas elas se sentem culpadas, ressentidas, algum fato no passado, perda de alguém, um ente querido, algum fato no passado marcou muito essa pessoa e ela não consegue vivenciar o presente nem futuro. Ela fica ali remoendo, voltando, indo e voltando naquele fato. Então esse é o contexto, da parte psicológica até o momento. Vamos ao tema, A acupuntura pode tratar a depressão. Então, como eu falei, essa prática, a medicina chinesa, ela não encara a depressão como uma doença, mas sim como um desequilíbrio do organismo energético. Existem os meridianos, para você ser tratado ou tratada pela acupuntura, tem aquele procedimento de agulhas em pontos específicos que tem como objetivo criar um fluxo, melhorar o fluxo energético do seu corpo. Tem a energia Yang e a Yin. Yin é mais feminina e Yang mais masculina. É preciso ter um equilíbrio dessas duas energias e forças dentro do fluxo do seu corpo. Esses são alguns tópicos, em termos de introdução, para que você que está assistindo
possa entender por que a escolha da acupuntura como tratamento paralelo e que reforça, né, que pode acelerar o processo de melhora aquele paciente. Então, a prática pode ser capaz de substituir a medicação ou aliviar os seus efeitos colaterais, talvez de uma medicação que você esteja tomando, alguém que você conhece, que está tomando um antidepressivo, por exemplo. Então, um número crescente de pessoas estão buscando alternativas de medicações antidepressivas. Pesquisas recentes sugerem que a acupuntura poderia ser uma opção promissora. A acupuntura também ela pode estimular os hormônios, serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e diminuir também o cortisol. O estudo recente constatou que a prática da chinesa tradicional é tão efetiva quanto os antidepressivos, enquanto o estudo distinto, né, demonstrou que a acupuntura pode ajudar a tratar os efeitos colaterais das medicações. Então, ele pode servir para essas duas coisas, minimizar os efeitos colaterais e também pode vir a substituir essas medicações. Então, o profissional, né, a acupuntura, na prática, ele insere as agulhas na pele dos pontos considerados correspondentes aos órgãos específicos que ele quer atingir. Então, a pesquisa ocidental sugere que as agulhas podem ativar analgésicos naturais, né, presentes no cérebro. Na medicina chinesa tradicional, acredita que o processo melhora o funcionamento ao corrigir os bloqueios de energia e desequilíbrio nos órgãos. O estudo publicado no último outono periódico, né, constatou que o eletroacupuntura, em que uma corrente elétrica leve é transmitida através das agulhas, foi tão efetiva quanto o fluoxetina, né, que o nome genérico é o Prozac, na minimização dos sintomas da depressão. Por 6 semanas, os pacientes foram submetidos à eletroacupuntura 5 vezes por semana ou receberam uma dose diária padrão de fluoxetina, né? Então, os pesquisadores, a maioria dos quais se especializaram em medicina tradicional, avaliaram os sintomas dos participantes a cada 2 semanas e acompanharam seus níveis de fator neurotrófico derivado da linhagem das células gliais, uma proteína neuroprotetora. Os estudos anteriores detectaram quantidades menores dessa proteína neuroprotetora entre pacientes de transtorno depressivo significativo e outra pesquisa, os níveis de proteína aumentaram após o tratamento com a medicação antidepressiva. Decorridos 6 semanas, ambos os grupos mostraram melhora similar dos sintomas e ambos os tratamentos restauraram a concentração normal dessa proteína neuroprotetora. Entretanto, a ação da acupuntura começou mais rápido, promovendo uma diminuição mais drástica dos sintomas em 2 e 4 semanas, em comparação ao observado com a medicação. Entre os pacientes que melhoraram, um percentual maior de receptores de acupuntura apresentou melhora mais significativa. Outro estudo sugere que a acupuntura pode ser útil em aspecto particularmente difícil do tratamento da depressão. Os efeitos colaterais sexuais de algumas medicações. Um tratamento de acupuntura de 12 semanas, que quer dizer 3 meses, ajudou homens e mulheres a melhorar vários aspectos da função sexual, de acordo com um estudo publicado também na periódico Jornal Alternative Complement Medicine. Esses achados se somam a um crescente corpo de pesquisa que sugerem que a acupuntura pode ser útil para uma variedade de doenças, incluindo dores crônicas, ansiedade e náusea. A depressão é um problema que a saúde comum, né, de saúde mental comum,
que afeta pessoas dos ambos os sexos, de todas as idades e descendência. Quase 2/3 dos adultos, em algum momento da vida, irão passar por depressão séria o bastante para interferir em suas atividades normais. As mulheres são 2 vezes mais propensas do que os homens a entrarem em depressão, em parte devido às alterações hormonais que ocorrem no período pré-menstrual, na menopausa e durante a gravidez ou pós o nascimento. Estima-se que a depressão custe 7,5 bilhões por ano em medicações, benefícios, dias de trabalho perdidos. World Organization prevê que isso foi uma pesquisa anterior, né? Que a parte cardiopatia crônica, né, vai ser um dos pontos de atenção e relevância nos próximos anos. Embora todo mundo ocasionalmente fique de mau humor, sentimentos como esse passam após alguns dias. Quando a pessoa tem depressão clínica, esses problemas podem se tornar crônico recorrente, interferindo no dia a dia. A depressão causa sintomas como mau humor, perda de interesse por atividades agradáveis, ansiedade, irritabilidade, baixa autoestima, perturbação do sono ou do apetite, alteração do peso, cansaço, falta de motivação, concentração ou líbido, dor física e pensamentos suicidas. A depressão provavelmente resulta de uma combinação de fatores genéticos, bioquímicos, ambientais, psicológicos. Pode ser deflagrada por eventos estressantes como luto, doença, problemas de relacionamento e dificuldades financeiras. Como a acupuntura pode ajudar? A maior parte das pesquisas sobre a acupuntura na depressão foi conduzida na China, usando fármacos ocidentais para fins de comparação. 2 revisões sistemáticas recentes, baseadas em dados ocidentais e chineses, constataram que a acupuntura apresentou efetividade similar à medicação antidepressiva e não significativa melhor do que a acupuntura simulada ou em relação ao observado nos controles das listas de espera. Todavia, esses estudos chegaram a conclusões muito diferentes com o estudo recomendado com o uso da acupuntura. O outro alegando que as evidências existentes são insuficientes. Principais aspectos a serem considerados em relação às evidências científicas são o quão confiáveis são os estudos chineses. Outro, se os estudos controlados de simulação são válidos. E terceiro, qual é a relevância da acupuntura fornecida nos estudos para a prática normal. As noções acerca das propriedades do placebo da acupuntura somente podem ser especulativas com pouca relevância para decisões referentes ao benefício do paciente. Considerando que a acupuntura parece ser no mínimo tão efetiva como os fármacos convencionais existentes, porém livre do nível de seus efeitos colaterais, deve ser considerada como opção terapêutica no meio do repertório disponível. 2 situações específicas, durante a gravidez e pós-acidente vascular encefálico, parece ser particularmente favorável a incorporação do tratamento acupuntura. Em geral, acredita-se que a acupuntura estimula o sistema nervoso e causa a liberação de moléculas mensageiras neuroquímicas. As alterações bioquímicas resultantes da influência dos mecanismos corporais homeostáticos, promovendo assim o bem-estar físico e emocional. Compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Até o momento, o que eu falei aqui para vocês? Que essa questão do efeito, quando você toma um remédio, existem efeitos colaterais. Isso é fato. Então, a acupuntura ela vem para realmente minimizar ou até substituir
esse medicamento. É uma forma menos agressiva para o seu corpo. E, como eu relatei aqui, existem vários estudos como hipótese, e o meu objetivo é trazer esse conhecimento da acupuntura para que você está fazendo atendimento psicológico, possa lançar mão dessa ferramenta também. E não substituir, mas complementar. Então, o estudo indica que a acupuntura pode ter um efeito específico positivo sobre a depressão, alterando a bioquímica cerebral do humor, aumentando a produção da serotonina e de endorfinas. A acupuntura também pode ser benéfica na depressão ao atuar em outras vias neuroquímicas, entre as quais aquele que envolve a dopamina, o cortisol e a neuropeptídeo Y. Foi comprovado que a estimulação de certos pontos da acupuntura afeta áreas cerebrais que comprovadamente diminui a sensibilidade da dor e o estresse, além de promover o relaxamento e a desativação do cérebro analítico responsável pela ansiedade e a preocupação. As alterações comportamentais bioquímicas induzidas pelo estresse podem ser revertidas. Algumas das pesquisas mais recentes sugerem que a depressão está associada à disfunção na forma como parte do cérebro em repouso interage entre si. Foi demonstrado que a acupuntura consegue modificar a rede em modo padrão, porém o efeito vai além da expectativa e placebo. É possível combinar com segurança a acupuntura aos tratamentos médicos convencionais, como os antidepressivos, ajudando a minimizar seus efeitos colaterais, intensificando seus efeitos benéficos. O tratamento de acupuntura também pode ajudar a resolver problemas físicos, como a dor crônica, que pode ser a causa da depressão, além de oferecer a acupuntura. As terapias relacionadas a acupunturistas muitas vezes irão sugerir a introdução de modificações na dieta e no estilo de vida, as quais poderão ser úteis para superar a depressão. E por fim, as pessoas lutam para enfrentar a depressão e geralmente descobrem que as visitas regulares a um terapeuta são suportes por si mesma úteis. Então, como eu falei até então, o objetivo são dois tratamentos complementares para que você possa, de fato, ter uma melhora e não ter os efeitos colaterais dos remédios. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar aqui nos comentários. Se você está assistindo esse vídeo no canal Whindeson Moraes Coach, deixa nos comentários abaixo. Pode ser pertinente se você tinha dúvidas em fazer acupuntura ou não, né? Baseado nas lives que eu fiz, algo que pode ser bem benéfico para você e algo bem natural. Como foi dito, na medicina chinesa, a depressão é um desequilíbrio, uma disfunção da energia, um fluxo de energia que está bloqueada. E aí, com a acupuntura, o objetivo é desbloquear e fluir essa energia parada e bloqueada. Essa foi a live de hoje, né? Toda segunda-feira eu falo, né, sobre ansiedade e depressão, trago assuntos, né, sobre ansiedade e depressão. Dia de quarta-feira eu trago filmes para que a gente possa compartilhar aprendizado, a visão da psicologia em relação ao filme, para que você possa se inspirar, motivar e possa ter esse aprendizado e aplicar na sua vida. Dia de quinta-feira eu estou fazendo uma série de vídeos de live sobre o orgulho, trazendo uma visão diferente do que a gente fala normalmente do orgulho e aonde surgiu o orgulho, como surge esse orgulho, de que forma pode atrapalhar, de que forma pode criar uma ferida emocional, uma fratura emocional. Então esteja na quinta-feira que eu vou estar falando sobre isso.
E eterna gratidão para você. Um forte abraço, uma semana abençoada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Se você não é inscrito no canal, antes de eu terminar essa live, se inscreva, o link está aqui na bio do Instagram. Seja muito bem-vindo. Acompanhe a nossa jornada. Crescer e contribuir. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.